Estimados paroquianos, olá, sejam bem-vindos a esse nosso novo formato de comunicação da Paróquia do Santíssimo Sacramento em Jequitibá, com você, aí na sua casa, através das nossas redes sociais. Hoje nós estamos com o Padre Arlen Dias, ele que está nos auxiliando em nossa paróquia através do seu mundo sacerdotal, do seu trabalho pastoral, e neste dia nós vamos falar sobre a Jornada Mundial dos Pobres, o Dia Mundial dos Pobres, né, Padre Arlen? Seja bem-vindo a esse nosso canal. Muito obrigado, David. É uma alegria estar aqui com vocês através dessas redes sociais, que é um instrumento muito válido, muito necessário para todos nós chegar até vocês, né? Nós estamos, então, conversando hoje sobre o Dia Mundial dos Pobres, que é uma alegria no nosso meio, uma coisa muito interessante para todos nós. Padre, o Dia Mundial dos Pobres, ele teoricamente é um momento que nós celebramos há pouco tempo, criado até então pelo Papa Francisco. O senhor poderia falar para a gente um pouquinho da importância já imediata desse dia, como que seria a visão do Papa sobre a necessidade de recordarmos essa parcela da população que está à margem da sociedade em si? Davis, eu acho que o Dia Mundial dos Pobres veio assim numa hora muito importante para a gente. Terminou o ano da misericórdia, aí perguntaram assim, o que vamos fazer? Aí o Papa teve essa feliz intuição, talvez recordando o dia da sua nomeação, da instituição dele no Ministério Petrino. Talvez a fala de Dom Cláudio Umes com ele, não esqueça os pobres. Sim. Aí ele veio com esse Dia Mundial dos Pobres. E é muito interessante para a gente, porque a igreja celebra no domingo subsequente, o 33º domingo do tempo comum, nós celebramos o Dia Mundial dos Pobres. No 34º, a gente celebra a festa de Cristo Rei. E a festa de Cristo Rei tinha saído de órbitas, assim, um bocadinho no nosso meio. Nós estávamos com uma carreata, assim, de Cristo Rei muito triunfalista. Aí ele assenta os nossos pés no chão para nos lembrarmos dos pobres, né? Então, para mim, foi uma feliz intuição, um feliz sonho do Papa Francisco com o Dia Mundial dos Pobres, que é chamar a gente a essa realidade dos pobres. Né, dizia o Comblan, que era um padre belga que nós tínhamos no Nordeste, professor de missiologia, de teologia, de um tantão de coisa, dizia ele morreu em 2012, 2011, não sei. Dizia ele que a igreja, o dia que passasse por um sínodo dos pobres, ela teria outras respostas, diferente das quais nós convivemos com ela, né? Nesse ano, então, nós estamos celebrando a 8ª Jornada Mundial dos Pobres, né? Ouve o meu clamor, seria o tema, então, desse ano, e a Igreja nos propõe reflexões à luz da Palavra de Deus, e esse ano o lema seria a oração do pobre eleva-se até Deus. Seria um momento da Igreja dizer para toda a sociedade, nesse mundo de hoje que nós vivemos, que Deus está para todos, Deus é para todos, Deus também ouve aquele que é menos favorecido? Sim, e chama a gente para largar as fronteiras do nosso olhar, né? Do nosso olhar, da nossa visão, da nossa realidade, para esse mundo dos excluídos, dos pobres, né? Aí para a gente poder olhar, diz que basta um abraço, basta um sorriso, basta uma refeição. Sim. E um ouvido atento para a gente poder escutar os pobres. Diz que essa oração do pobre, ela não cala enquanto ela não chega a Deus. Diz que como um fio tênue, ela vai transpassando a névoa até chegar a Deus. E Deus não se conforta enquanto ele não ouve o clamor e esses clamores não sejam atendidos, né? Então é um tempo de reflexão para a gente, para entrar nesse mundo dos pobres.
Na verdade, a gente fala muito de pobre, mas a gente não tem muita paciência com pobre, não quer eles nas nossas igrejas, não atinamos para esse mundo, né? Então é quase que uma violência da nossa parte também. A gente fala muito, usa muito, mas muito pouco se trabalha com o mundo dos pobres. As nossas igrejas, elas são dos assentados, as pessoas que têm mais ou menos um certo estilo de vida, né? Aquele estilo da família certinha, dos certinhos, né? Dom Odilo Scherer estava lendo uma crônica dele esses dias, que a questão da caridade deve ser da iniciação cristã. Né? A catequese não trabalha isso no nosso meio, trabalha os sacramentos, a Eucaristia, o crisma, e não trabalha a questão dos pobres. Então é uma defasagem muito grande que nós temos nesse meio. E aí esse dia nos dá essa condição de estarmos trabalhando essas questões, chamando o povo para essa realidade. É muito interessante as imagens que o Papa Francisco utiliza, né? No segundo ano mundial dos pobres, eu não sei se foi 2018 ou 2017, 2018. 16 o Papa começa a nos convocar a celebrar o dia. Então foi 18. Ele deu uma imagem do Cristo pobre para o Rio de Janeiro. Coloca-se a imagem do Cristo pobre na igreja, na Praça da Candelária, lá no Rio de Janeiro. O povo não dá nem bola para ele. E vai todo mundo para poder tirar foto com o Cristo Redentor. Né? A imagem mais triunfante para a gente do Cristo Redentor. Aonde o povo está acostumado a ir diretamente. Mas ele passa lá na praça esquecido. É muito, muito bacana essa imagem. E o Papa tem umas tiradas assim, muito bonitas, né? Porque nesses anos todos, cada ano tem uma temática diferente, e ele vem ajudando a gente a refletir. Ele fala assim, olha, não olhe o pobre por cima dos ombros, com ar de superioridade. Sim. Aí teve um ano que não desvia o seu olhar do pobre. Ele falava assim, olha, tem muita gente que tem torcicólogo no pescoço, de tanto virar o rosto quanto o pobre. Então, ele não desvia o teu olhar do pobre. Então, isso vem nos ajudar a acalentar esse sonho de uma igreja que se faz pobre, Cristo se fez pobre por vós. Né? Da segunda carta aos Coríntios, foi o tema de um dia mundial dos pobres também. Ele se fez pobre por vós. Então, vem mostrar-nos a beleza desse trabalho que deve ser tido como os pobres. Hoje, se a gente for olhar, tem uma margem de pobres de todo tamanho no nosso meio. E aí começa lá em Lampedusa, lá no mar de Lampedusa com os migrantes. Agora vai para as vítimas das guerras. Agora, depois também, passa também pelas vítimas dos abusos dentro da igreja. Exatamente. Então, ele mapeia essas realidades todas para poder nos convidar. E chama as igrejas para poder abrir as suas casas paroquiais, os seus templos, os seus colégios, as suas casas de formação, que haja espaço na igreja para poder, nesse dia, talvez oferecer, no mínimo, um almoço, uma refeição para o pobre. Convidar. O Papa Francisco fez coisas assim, inauditas no Vaticano. Né? Quebrou aqueles muros, propriamente dito, quebrou aquele muro da separação, pôs chuveiro para o povo, permitiu banheiro para eles, banheiro não, lavanderias, né? Às vezes o cara tinha comida, mas não tinha onde lavar sua roupa. E talvez para o povo pobre
para o povo de rua, em situação de rua, estou falando agora de outra situação, que é povo de situação de rua. Talvez para eles a coisa mais necessária seja o banho. E coisa boa é tomar banho, né? Quando a gente está assim, sujo, com suor, do dia a dia, muito pesado, um banho não tem nada melhor, não é? E aí a gente vê as imagens, essas imagens para a gente são naturais, não é? Elas não podem ser tão natural assim. Nós temos que desnaturalizar a fome, a miséria, né? Isso não são coisas naturais, não são coisas queridas por Deus, mas é uma situação de empobrecimento do povo. Bom, Padre Arthur, o senhor nos fala que o Papa Francisco nos dá algumas imagens em si, e essas imagens, para nós que somos cristãos, fazem muito sentido, uma vez que em vários momentos a nossa fé ela se transborda por meio dos símbolos em si. E o cartaz em si, todos os temas, os símbolos, digamos assim, da jornada, né, está expresso aqui na tela. Cada elemento que compõe estes símbolos em si, eles têm um significado muito importante no entendimento da valorização do pobre na nossa sociedade, e mais do que isso, dentro da nossa igreja. A gente poderia falar um pouquinho sobre estes símbolos. Eles se apresentam como uma comunidade eclesial, a mesa da refeição, uma cisterna, né, uma evocação que ela evoca em si a ação da igreja na promoção de políticas públicas que garantam o acesso à água. Nós vivemos um momento de crise hídrica, vivemos um momento de grandes problemáticas ambientais. Temos também no cartaz desse ano a Feira da Agricultura Familiar, iniciativas emergenciais em parcerias com a feira, o Encontro de Gerações, a Sagrada Família em busca de refúgio e mais, culminando ali com povos indígenas, comunidades tradicionais e os povos dos campos. O que o senhor poderia falar para a gente um pouco sobre esses símbolos e como que talvez de maneira generalizada, se o senhor quiser individualizar, como que cada um deles nos ajuda a entender e rezar melhor sobre esse dia? Esses símbolos são para a gente assim um norte. Muito bacana. O cartaz é muito rico, né? Eu disse que o cartaz, através de um rico cartaz, perpassa os símbolos da acolhida, perpassa o símbolo da solidariedade e da fraternidade para a comunhão com todos. Então, aí vem o primeiro símbolo para a gente, que é a comunidade eclesial, sem a qual não há relações. A comunidade é o lugar das relações. Lá em São Paulo, quando eu estive lá, acredita que, isso já tem uns 30 anos, né, que eu estive lá, acredita que a comunidade lá é o lugar da relação das pessoas, é o lugar da transformação das pessoas, é o lugar da vida das pessoas. É o lugar do encontro. Do encontro, justamente, porque ela é marcada pelo encontro. Acredita que lá no prédio, em frente à igreja, tinha um prédio lá de não sei de quantos apartamentos, e aí, lá no dia da festa lá de São João Batista, no dia da festa de São João Batista, perguntava para o pessoal, conversando assim com eles, lá naquele momento de lazer, onde a festa reúne as pessoas, perguntava assim, de onde você é? Eu sou daqui, do prédio aqui em frente, está em frente. O outro falou assim, ó, você é desse prédio? Eu também sou de lá. Uai, eles não encontravam nem na reunião do síndico e encontravam-se na comunidade e fazia dessa comunidade o seu lugar de encontro, seu lugar de partilha, né? Partilha da mesa, partilha da refeição. Muito bacana para a gente. Depois, um outro símbolo que está concomitantemente junto com a comunidade, a mesa. A mesa é o lugar das relações. Só vai para a mesa os amigos. Só vai para a mesa aquelas pessoas às quais são convidadas. Estranho não entra na mesa. Mas essa mesa da comunidade é o lugar de todos. Até na Eucaristia, eu usava até pouco tempo atrás, em Jequitibá não estou usando isso muito, porque por conta da comunidade também,
mas eu usava assim, a mesa é de todos e para todos. Aí tinha um moço que até já foi padre, o Joaquim, ele falava assim, não tem expressão mais bonita do que essa, a mesa é de todos e para todos. A mesa da Eucaristia, ela não separa as pessoas, mas não se trata da mesa da Eucaristia, é a mesa da irmandade, a mesa da comunhão, a mesa da solidariedade. E esse cartaz aí ensina para a gente que onde há a solidariedade, há a partilha. Onde há a partilha, é porque há a solidariedade. E a solidariedade faz com que aquilo sobra, né? Todas as vezes que nós... Isso é muito bonito lá em Jequitibá, porque o povo, naqueles encontros, leva as coisas, sobra muito. A experiência da partilha é riquíssima para a gente. Ela cria uns laços de afetividade, de comunhão e de solidariedade entre nós. É a mesa da irmandade. A mesa da irmandade, ela não escolhe raça, nem cor, nem nação, e todos são bem-vindos a essa mesa, né? E ela pode se transformar na mesa da Eucaristia para a gente, né? A mesa da Eucaristia também deve ser esse lugar, né? Onde as pessoas sintam-se à vontade para poder partilhar o pão da vida e se alimentar da vida de Cristo, para poder tornar-se um sinal de Cristo na vida da igreja, na vida da comunidade. Aliás, a comunidade é mais rica para a gente do que a gente ficar falando muito de igreja. Quando pensa em igreja, só pensamos naquela instituição. A comunidade é riquíssima para a gente nesse sentido. Aí vem essa mesa para a gente, depois tem as feiras, né? A feira para a gente é o lugar da economia solidária, é o lugar onde que se produz vínculos entre campo e cidade, onde se mostra o valor dessa feira que se faz as trocas, né? Aliás, a economia solidária de Clara e Francisco evoca um bocadinho as comunidades tradicionais, onde a gente trocava o feijão, o arroz, o café. Tá faltando aqui, vai ali, pega emprestado. Mais ou menos isso é a ideia da economia solidária. Tem comunidades aí que eles já têm a sua moeda própria, sim, não é? E faz isso com muita galhardice, com muito encanto, com muito entusiasmo. Lá em Jequitibá devia ter uma feira, né, da agricultura familiar. Lá indo para o Onça, tem uma barraquinha lá na beira do caminho, todos passam lá e compram alguma coisa. Aquilo é produto da feira deles. E na sede, parece-me que no terceiro sábado do mês tem uma feira, né? Essa feira parece que tem um sucesso. Lá em Jaboticatubas tem uma feira da agricultura familiar. Então é muito rico isso para a gente. Ali vai trocando, não só trocando, mas aquela pessoa colhe o fruto do seu trabalho. Ela está vendendo ali, ela sabe que é o fruto do seu trabalho, né? A gente poderia expandir isso, né? Às vezes não mas aqui e acolá acontece essa economia de Clara e Francisco que o Papa tanto fala, né? Depois vem outra questão que você citou aí da crise hídrica, né, que vem a cisterna para a gente. Aqui no nosso caso não é tão palpável para a gente, mas lá no Nordeste isso é muito, muito fantástico, é fantástico para a gente, porque lá vive a falta de água, e a falta de água é resolvida com as cisternas. As cisternas são um meio que eles conseguiram para poder amenizar essa questão hídrica para a gente da água. Então, vai satisfazendo aqui e acolá, né? Depois tem outra imagem aí, que é da geração. Uma geração vai ajudando a outra, né? A gente não precisa de chocar, de bater, não é? Basta entender, basta respeitar, né? Aí, tomando a senhora já de certa idade, já anciã, que toma a criança
que acolhe e ajuda também, a criança ajuda com o seu afeto, com a sua ternura, e a senhora com o seu cuidado, com a sua prestando atenção na criança, vai também encaminhando essa geração. Para poder falar das comunidades tradicionais, são muito importantes para a gente. Aí o pessoal fala assim, nossa, o Arlen, quando ele fala, tudo dele tem indígena no nosso meio, tudo dele tem pobre, tudo dele tem quilombola, tudo dele tem esses povos. Mas aqui em Sete Lagoas, quando eu era padre, aqui na cidade de Sete Lagoas, o pessoal falava assim, olha, tudo aquilo que você falou na celebração, aliás, os médicos que iam à celebração comigo falavam isso. Ah, a gente nós vimos tudo aquilo que você falou no dia dos povos indígenas, o pessoal batendo na boca, os meninos vestidos de índio, sem ser índio, e fazendo essa fantasia toda, e tirando o indígena daquele lugar que ele é. Ele é defensor da floresta, defensor da casa comum, guardião da floresta, em primeiro lugar para a gente, junto com os povos quilombolas, junto com esse povo todo, junto com os nossos ancestrais, né? São as pessoas que guardam para a gente o meio ambiente, que cuidam dessa casa comum. E essa casa comum é de todos nós, e todos nós devemos ter assim, um cuidado muito grande. Então, eu vou rezar, né? Eu vou rezar, eu não vou cuidar da casa comum. Se eu não estou cuidando da casa comum, eu não cuido daquilo que Deus nos deu, né? Que esse é o grande patrimônio nosso. Eu devoro a minha própria vida, né? Olha aí, para vocês poderem ver como é que estão a questão climática. Na Espanha, enxurradas, águas, lá na Europa mesmo, aquelas águas todas desse tempo, no sul do país, no nosso Amazonas, onde que chove constantemente, agora tem seca, e a gente não cuida, acha que isso é brincadeira, vão deixando o tempo passar, depois o ar vai ficando rarefeito para a gente vai ficando sofrendo as doenças aí. Veja Brasília, para vocês verem, há 2 meses, Brasília estava extremamente coberta de fumaça. Sim. Não é? Então, isso aí tudo são os efeitos climáticos para a gente, que vai tomando conta. Nós não ligamos, não, vamos deixando passar. Mas eu acho que o Dia Mundial dos Pobres é esse toquezinho bacana para a gente. Mas quem mais sofre com isso são os pobres. Eles estão à margem da sociedade. Eles estão à beira do caminho. Eles estão... uma crise econômica atinge em primeiro lugar os pobres. Não é? E a gente tem que olhar com muito cuidado para eles, por eles, pedir políticas públicas que atendam às suas necessidades básicas, né? No ir e no vir, na escola, na saúde, no trabalho. A questão da mobilidade é muito rica para a gente nesse sentido. E vamos aí nas questões sociais, não é? A violência contra as crianças, aí os conselhos tutelares à frente, o conselho de municipal de criança e adolescente nesse sentido também. Tudo é uma casa comum para a gente poder trabalhar todas essas coisas. E louvado seja o Papa que tirou lá do fundo da cartola esse Dia Mundial dos Pobres, para poder mexer com todos nós, e mexe conosco, não é? Ele usa as expressões muito bonitas para a gente. Certo dia, um padre francês, um bispo francês, que saiu na época de João Paulo II, foi visitá-lo, e ele pegou e deu para ele uma imagem de um Cristo. E aí é interessante, eu já usei essa imagem na igreja em Jequitibá,
mas estou usando de novo, a imagem é o Cristo batendo na porta da igreja, mas ele bate de dentro para fora. Abrir, aí faz a igreja em saída. A igreja do Papa Francisco é uma igreja em saída, uma igreja sinodal, uma igreja caminho, uma igreja como hospital de campanha, que seja capaz de acolher a todos e todas, que haja lugar para todos e todas, e mesmo que não houvesse, que nós façamos que haja. É uma igreja de portas abertas. Essa é a igreja do Papa Francisco, a igreja de todos nós. Tem muita gente que bate contra, não é? E aí vamos nós celebrar o Dia Mundial dos Pobres. O primeiro Dia Mundial dos Pobres foi assim, o tema para a gente. Amemos não só com palavras, mas com ações, não é? O segundo foi, eu já me esqueci, deixa eu ver aqui, estende tua mão ao pobre, parece que foi esse mesmo. Pobre sempre tereis no vosso meio. Ouvir o clamor deste povo pobre, que é quase que o mesmo desse ano. Esse ano a oração sobe até Deus. Então, vai esses temas para a gente, não é? Todo ano, no dia 13 de junho, no dia de Santo Antônio, Santo Antônio, que é um grande amigo dos pobres. Aí vocês vão lembrando os amigos dos pobres. A nossa igreja dá muito pouca ênfase para esses santos. Santo Antônio, São Vicente, São Martinho, que nós celebramos agora, São Martinho de Lima, Martim de Tours, que o povo fala, Santa Dulce, aqui no Brasil, Santa a que trabalhou com os indianos, Madre Teresa de Calcutá, são os santos dos pobres, não é? E eles a gente tem que dar um lugar especial para eles. E são poucos. São poucos, exatamente. São poucos. Já caminhando para quase que uma parte final desse nosso bate-papo em si, nós bem sabemos que o senhor tem uma vasta experiência para poder falar com grande propriedade sobre a questão da pobreza, não de maneira generalizada como a igreja do mundo, mas uma igreja local, né, dentro da nossa diocese de Sete Lagoas em si, as experiências com as comunidades eclesiais de base. Recentemente o senhor esteve reunido com bispos do nosso estado, outros representantes das SEBs em si, aqui em Sete Lagoas. O senhor poderia falar para a gente um pouco dessa experiência e como que ela também nos ajuda a rezar melhor essa jornada mundial dos pobres? Pois é, muito interessante disso, a gente voltar aqui às comunidades eclesiais de base. Nós estamos preparando para o 10º Encontro Mineiro das Comunidades Eclesiais de Base, que vai ser em 2028, e a Diocese de Sete Lagoas sediará esse encontro. Já o fizemos aqui por poder ir sentindo, não é? E as comunidades eclesiais de base são uma riqueza no nosso meio. São pequenos grupos que atuam nas comunidades nossas, que atuam nas nossas paróquias, que estão aí, mas ela mostra um jeito diferente de ser igreja, vinculadas à palavra, vinculadas à meditação, vinculadas às pastorais sociais, aos movimentos sociais, e elas estão aí, pedindo passagem nesse mundo que é tão diverso disso. Elas quase que são discriminadas no nosso meio. Mas aqui em Sete Lagoas nós temos uma experiência muito rica. Quando a gente vai falar, nós estamos agora escrevendo sobre os 70 anos da diocese. E aí pergunta-se,
A diocese, esse tempo todo, passou à margem nesses sentidos. Passou nada. Tem muita coisa escondida, tem muita coisa que não foi revelada. Nós vamos descobrir aqui em Sete Lagoas, com Monsenhor D'Amato. Monsenhor D'Amato criou uma série de entidades para jovens, para crianças, para adolescentes, fez creche, fez toda a obra de assistência social de acordo com o tempo dele. Ele deu condição de todo. Tem um patrimônio de todo tamanho que ele deixou aí para a diocese, que era para poder ficar para a diocese. Não ficou, está aí perdido, de colégio, de creche, de asilo, dessas coisas todas, mas ele foi uma joia para a gente nesse sentido, para poder desenvolver as bases. Tem santo do seu tempo. Tem outro também que ajudou muito, foi o Padre Adriano. Sim. Adriano tinha um sopão que era feito com a soja, o leite da soja. As comunidades do Belo Vale, do Iraque, da Nova Cidade, do Cidade de Deus. Lá no Cidade de Deus tem um lugar que eu sempre falava dele, porque eu ia muito lá, que é o Sovaco da Cobra. Eu falava do Sovaco da Cobra, o povo dava risada na igreja. Mas aí, no Sovaco da Cobra, você ia lá com um carro cheio de coisas, o pessoal tirava até o jornal do fundo do carro para poder ficar para eles. Então, assim, lá nesse Sovaco da Cobra, na época que eu trabalhei com a PAC, e a gente ia atrás daqueles rapazes que tinham saidão e que eles acabavam não voltando, aí que eu descobri o sentido da marginalidade de Sete Lagoas, foi quando nós fomos lá no Lixão. Eu vi lá no Lixão um sinal da marginalidade muito grande, que aquele povo ficava fora, ficava ali escondido o dia todo. Quando era noite, eles voltavam para a cidade. Ficava numa situação na época do banditismo social. Aí a gente descobriu esses negócios todos lá no Sovaco da Cobra. Então, era um lugar muito interessante. Lá, aquele último lugar da Cidade de Deus, que o povo ia para poder afastar dos problemas da cidade, né? Tinha um rapaz lá, uma vez eu fui numa casa, que a casa era feita no chão, e a gente entrava, era de capim, e a gente entrava e conversava com ele, tinha que encurvar para poder entrar na casa. E ele falava assim: chama isso aqui de Cidade de Deus. Até uma ironia chamar de Cidade de Deus. Assim, então há muitos... depois também o trabalho do Padre Tarcísio. O Padre Tarcísio criou o Oasis, oficinas humanas de integração social, criou lá no Itapuã, como é que chama aquela associação, meu Deus, esqueci agora. Tem uma associação lá que o Padre Tarcísio também criou. A diocese está até agora nos casos de reaver essa associação para ele, mas criou o Oasis através de um cortiço que tinha no Progresso, a usada. E com usada ele levou as mulheres, aquele resto que sobrou, levou elas para o pátio da paróquia. E lá ele começou a trabalhar com essas mulheres, dando oficinas. Ele até que não tinha tempo para isso, não, mas arrumava gente para poder dar oficinas, para poder restabelecer elas socialmente, para poder dar... É o PLEC lá do Itapuã, é o PLEC. O PLEC é muito para o bairro, é uma questão muito interessante. Aí tem as obras também do Padre Tarcísio e de muitos outros, do Padre Jaime também, lá no São Francisco. É muito grande o trabalho que ele fez, ajudando as pessoas, e até outros espalhados aí na cidade.
Então, certa vez eu estive num congresso de assistência social aqui em Sete Lagoas, na FEM, e o cara que estava falando para a gente era do estado. E ele falava assim, quem sobe primeiro lá no bairro, lá no morro, que sabe as necessidades do pessoal, são o padre e o pastor. E realmente são os padres e os pastores que estão, que formam esses núcleos, e que depois que é grande, as pessoas tomam conta, não é? Mas na assistência social a igreja é privilegiada nesse sentido. Então a SEBS está aí nesse conjunto dessas coisas todas. Ela está na luta pelos direitos humanos, está aí na luta pela terra, está aí nos acampamentos, está aí nas situações socio-humanas, socioeducativas, está aí em um punhado de lugar, na pastoral operária, no pastoral de rua, né? Estamos em todo lugar, como pequena comunidade. Então não preciso eu me destacar como SEBS. A SEBS é a minha presença naquele lugar como um referencial, como uma diferença, como uma pessoa que está apta para poder fazer para o que der e vier. É mais ou menos isso. Que bom, então, né? É dizer muito que tudo isso é, de fato, a nossa realidade. É a nossa igreja, né? É a nossa igreja, aquilo que nós vivemos diariamente, como o senhor mesmo referenciou o convite do Papa, a nossa igreja em saída, é ir até o encontro do outro, né? Esse lugar de fato, nos encontrarmos, de acolhermos, de saber a realidade do outro também, para poder saber encaminhar, saber direcionar os caminhos corretos a serem seguidos. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, só dizendo assim que ao invés da gente ir buscar, a gente tem uma coisa muito engraçada, que nós vamos as pessoas buscá-las para a igreja. Não é essa a proposta para a gente, é sair ao encontro das pessoas. E lá onde elas se encontram, lá também a gente fala de Deus, lá também não precisa da gente falar nada de Deus. A pessoa sente em você esse sinal da presença, não é? Sente em você o sinal do amor. Não precisa, o Papa Francisco fala isso, não precisa de, eu acho muito bonito, não precisa, você vai ao outro como irmão. Não precisa de você destrinchar normas, essas coisas para eles, não. Vai como irmão. Certa vez, Dom Aloísio chamou para poder ir ali no Marca, aqui na rua Equador. Eles alugaram um grande galpão lá, Dom Aloísio pegou e falou assim comigo: ô Arlen, esse negócio aqui não tá ótimo, porque é lugar de passagem, não sei o que mais. Eu falei: Dom Luiz, vamos ver para a gente poder acreditar, né? Então, assim, ele falava lá assim: aqui vocês não perguntam para as pessoas se elas são casadas, se são católicas, simplesmente acolham. Então, o nosso fundamento está na acolhida. Diz que Sodoma e Gomorra não foram extintas, não foi por conta do pecado delas. O pecado delas não foi sexual, igual muita gente pensa, mas diz que foi a falta da hospitalidade. Completamente diferente do que nós imaginamos. Verdade. Então é isso, para a gente, a igreja nossa vai aí com essas riquezas, com as suas malezas também, mas muito mais para a gente poder aprender do que para poder ensinar. Né? Muito mais para a gente poder aprender com ela nesses percursos, nesses caminhos da história. Muito bem, então a gente já vai caminhando para a parte final desse nosso bate-papo. Nós gostaríamos então de fazer um convite especial à nossa comunidade, porque neste domingo celebraremos o Dia Mundial dos Pobres. Na verdade, uma jornada que estamos vindo celebrando, principalmente desde o último dia 10, e vamos culminar agora no dia 17, e na nossa paróquia a gente vai ter uma programação um pouco diferenciada, já antecipando aí também as celebrações do tempo do Advento, que se
aproxima, né? Então, para você que nos acompanha, no próximo domingo, dia 17, né, o domingo agora, às 7 horas da manhã, nós celebraremos a Santa Missa na Igreja Matriz. Na seguida, nós teremos, então, uma apresentação teatral com o grupo Carroça Teatral, aqui de Sete Lagoas, que vai apresentar uma peça, um auto de Natal, sobre a realidade desse tempo que estamos prestes a celebrar, a vivenciar. E logo após, a comunidade é convidada a levar algo para uma partilha, para um café partilhado. É bem aquilo que o senhor falou no nosso bate-papo, né? É formar a mesa da partilha. E a gente lembra muito nesse momento do milagre da multiplicação. Tudo se multiplica, no final a gente recolhe 12 cestos, todos saem ali saciados e satisfeitos. No final do dia, né, logo mais à noite, às 19 horas, a Santa Missa será celebrada na Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Padre Arno, muito obrigado, senhor, por essa sua disponibilidade de estar aqui conosco nesse dia, conversando, fazendo esse bate-papo muito prazeroso, muito rico, por meio da sua experiência, sua vida de igreja para com a nossa comunidade. Eu que agradeço, Davidson. E para você de casa, um abraço, muito obrigado. Obrigado por nos ter ficado conosco nesse momento e é isso. Vamos caminhando enquanto igreja. Ok, então. Muito obrigada, senhor. Nada. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.